Alô, torcida campeã de tudo! Estamos chegando para o início de mais um capítulo dessa história que nunca vai ter fim. São Paulo Futebol Clube. No ano de 2024, o tricolor inicia hoje a sua trajetória em mais um Campeonato Paulista na busca pelo 23º título da sua história no Morumbi, contra o Santo André, às 20 horas. Público, expectativa muito boa para hoje. E desejamos, assim, torcemos que o tricolor vença com uma boa partida acima de tudo, mais do que o resultado, jogando bem, e que assim seja ao longo do campeonato também. Essa história que começou em 1931, com o primeiro título do São Paulo, recém-fundado em 1930, e que depois, refundado, foi em 1935, e já nos seus primeiros anos de vida, numa hegemonia entre Palmeiras e Corinthians, a moeda caiu em pé em 1943. A história nos conta que às vésperas daquele campeonato de 1943, na sede da recém-fundada Federação Paulista de Futebol, dirigentes corintianos e palmeirenses brincavam sobre quem seria o campeão daquele ano. Baseado no histórico de hegemonia dos dois clubes, até então considerados os dois grandes do estado de São Paulo, eles jogavam a moeda para cima e falaram: se der coroa, o Palmeiras será campeão. Se der cara, o Corinthians será campeão. O dirigente são paulino questionou os dois. E se o São Paulo for o campeão, como que a moeda vai proceder? E eles, brincando ao tom de gargalhadas, diziam: só se a moeda cair em pé, é o único jeito do São Paulo ser campeão. E assim foi. A moeda de fato caiu em pé simbolicamente, porque naquele ano o tricolor ganhava o seu segundo título paulista e quebraria de uma vez por todas a hegemonia entre Corinthians e Palmeiras, clubes mais velhos, o Corinthians de 1910 com 20 anos a mais e o Palmeiras de 1914 com 16 anos a mais. A grande verdade é que a moeda não parou de cair mais em pé desde então. Naquela década de 40, o São Paulo ainda ganharia mais alguns títulos e se consolidava como o terceiro grande de São Paulo, onde foi fundado praticamente o termo trio de ferro. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os três grandes da capital e, consequentemente, do estado de São Paulo. Assim seguiu essa história durante a década de 50 também, onde o São Paulo ganha o seu último título em 57 e já começava ali as bases, a pedra fundamental para o que seria depois o estádio que foi por muitos anos considerado o maior estádio particular do mundo, o Morumbi. O São Paulo começou a focar 100% na construção do Morumbi, abandonando o futebol, digamos assim, porque o investimento era feito totalmente em prol do estádio. E o São Paulo assim ficou 13 anos na fila, foi a maior fila do São Paulo sem ganhar títulos na história durante 13 anos, até que em 1970, com o Morumbi já construído e inaugurado na sua primeira versão, o São Paulo é campeão, aliás, bicampeão paulista, 70, 71, um timaço comandado por Gerson na época, o canhotinha de ouro, e que havia sido campeão do mundo com a seleção de 70 lá no México, o tricampeonato mundial do Brasil da Copa, junto com Pelé e Companhia Limitada. A década de 70 continua e o São Paulo continua sendo campeão. 75, campeão contra a Portuguesa. E é obviamente que já naquela década de 70 nós já tínhamos passado por toda a década de 60, onde o Santos
do Pelé se consolidava como o quarto grande de São Paulo, devido a toda a história. O Santos de Pelé, que na década de 60 foi bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores, se não me falha a memória, ganhou 8 paulistas na década, de 10 disputados, e obviamente se consolidou como a quarta grande força, e que nós conhecemos até hoje como os 4 grandes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O tricolor seguiu seu caminho, né, naquele ano e volta depois de 75 a conquistar o Campeonato Paulista em 80, um bicampeonato, 80-81, um deles contra o Santos, inclusive. E na década de 80 o São Paulo domina o futebol paulista. Naquela época, o Paulistão ele era considerado, para que se tenha uma ideia, muita gente não sabe disso, ele era mais importante do que a Libertadores até. Os clubes não davam importância nenhuma para a Libertadores, essa é a grande verdade. Temos um exemplo claro: o São Paulo, campeão brasileiro de 86, joga a Libertadores em 87 e naquele ano, claramente, ele prioriza o Campeonato Paulista, jogando a Libertadores, a primeira fase, com time misto ou reserva, e sendo eliminado, inclusive, da Libertadores, porque o foco era o Campeonato Paulista, aonde foi campeão brilhantemente diante do Corinthians na final, com o Morumbi lotado nos 2 jogos, 2-1 no primeiro jogo, segurou 0-0, campeão paulista. Assim também foi em 89, diante do São José, que sumiu, né? Nunca mais vimos o São José no cenário paulista, infelizmente, e assim fechamos a década de 80. Nos anos 90, a década mágica para o São Paulo Futebol Clube era o início da era Tele Santana, e o São Paulo é campeão novamente paulista. 91, bicampeão paulista 92. Em 91, uma final contra o Corinthians, no famoso Raí 3, Corinthians 0, onde o São Paulo lavou a alma e se vingou do título corintiano um ano antes, em 90, gol do Tupanzinho, onde o Corinthians foi campeão brasileiro em cima do São Paulo. Um ano depois, o troco estava dado, e bem dado, diga de passagem. Desce o time tricolor, Sidney deixando curtinho para Raí. Raí tentou tabela pelo viro com o Macedo. Recolheu o garotão Macedo, não apareceu bem no jogo. Lindo passe para Raí, 3, ele abriu brecha. Raí desceu, olhou, vai bater pro gol! E acertou uma cacetada. Raí, um golaço. Ciro Lirulá, Ciro Liruli. Que gol de São Paulo. Ficaram passados 17 minutos do primeiro tempo de jogo. Raí, mata sem o ego da galera, garotinho. Mata sem o ego da galera, garotinho. Mata sem o ego da galera, Raí. Na frente o tricolor, explode a torcida São Paulina. Explode a torcida tricolor. Você provoca essa manifestação de alegria, de emoção, de vibração. Olha o frisson da galera, Raí marcando. Bateu, vamos chegando quase ao final do jogo. Empate dá o título São Paulo, 43. As 2 últimas passeadinhas do ponteiro. Frisson é forte da torcida. O chão tá tremendo no Morumbi. Galera São Paulina faz o chão tremer no Morumbi. Galera São Paulina faz o chão tremer no Morumbi. Final quase de jogo. Paulo Roberto Martins, eu quero ouvi-lo. Pois é, o São Paulo joga agora com absoluta consciência, né? Agora, óbvio, nos 5 minutos finais, ele procura tranquilizar o jogo, pondo a bola para trás, está fazendo o seu jogo, está fazendo o jogo que lhe é favorável para chegar à conquista do campeonato. É aquilo que a gente diz. São Paulo é um time absolutamente consciente das suas necessidades. Por isso ele leva uma grande vantagem e é campeão, não há como discutir.
Você é bênção que um dia caiu sobre mim. Você é dádiva que um dia pousou no meu coração e iluminou minha cabeça. Você é São Paulo das três cores. Você é São Paulo que lembra tanto essa cidade que tanto amo. Essa cidade que abre seu coração para todos. Essa cidade que emprega o calor no seu ventre para qualquer necessitado. E nada pede em troca. Essa cidade que desconhece seus próprios limites. Essa cidade que acelera seus passos e não sabe para onde está indo. Essa cidade que produz um ritmo alucinante e tão pouco tem para si. Essa cidade que aceita sem queixas qualquer qualificação. Pode ser fantástica, caótica ou majestosa. Pode ser cinzenta ou incandescente. Pode ser violenta ou indolente. Pode ser cruel ou generosa. Essa cidade que acolhe a todas as cores da alma humana. Essa cidade aberta que não tem vergonha de mostrar suas entranhas. Não deixe exibir suas próprias feridas. Essa São Paulo mãe de todos. Essa São Paulo desprendida, que deu para você o seu próprio nome. O que mais você pode pedir, tricolor? O que mais você quer, tricolor? É campeão outra vez. 1, 2, 3. É tricolor outra vez, o grande campeão paulista de uma campanha extraordinária, de resultados surpreendentes, de um futebol arte, renascendo com o Tele o vencedor. Ao invés de pré-fio, como muita gente chamou o Tele, você dá a volta por cima e conquista os títulos todos os regionais que você queria. Ganha em Minas, ganha no Rio Grande, ganha em São Paulo e ganha o brasileiro. Tele reverendado como o grande mago dos técnicos. Tele o artista dos técnicos. Oswaldo Luiz, os repórteres do Neo Craque, Carlos Lima, o craque de bola, tocando a bola, Calil, os repórteres do futebol do Brasil. É festa no Morumbi. Em 92, era a vez do Palmeiras, que já vinha com o primeiro ano de Parmalat e estava numa fila de 16 anos sem título. E vieram seco para quebrar essa fila, esse longo jejum. Era um bom time da Parmalat, que já começava a investir pesado no time do Palmeiras. Algo como temos hoje a Crefisa lá, fazendo a mesma coisa no Palmeiras, era a Parmalat da época. E aquela final eles trombaram com o São Paulo de Tele Santana. Primeiro jogo no Morumbi, um final de semana, São Paulo 4, Palmeiras 2. O São Paulo viaja para o Japão, no outro final de semana é campeão do mundo, ganhando do Barcelona 2-1, volta para o Brasil para disputar o segundo jogo da final do Paulista, de novo um 2-1 em cima do Palmeiras e levanta brilhantemente o bicampeonato paulistão. É bom lembrar, não é esse paulista que nós vemos hoje, que muitos chamam até de paulistinha. Era o paulistão, era um título que tinha status, tinha peso. Era, como foi dito anteriormente, até muito mais valioso do que Libertadores. Quem viveu a época sabe disso, né? Com públicos de final, essas finais de 100 mil, 120 mil ou algo do tipo. E aquele ano, a torcida do São Paulo simplesmente comemorou campeão do mundo no final de semana e bicampeão paulista no outro final de semana, em cima de um grande rival como o Palmeiras, na época, repito, o Paulistão. Abraçando homem, mulher beijando mulher, crianças cantando, nem sabe o que estão cantando, torcida brasileira. É gente cantando, é gente pulando, é gente sorrindo, lágrimas de alegria que despencam dos olhos da torcida São Paulina. Um chute espetacular de Capu, uma beleza de gol, torcida brasileira. 12 minutos e meio, Capu número 11, 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras, Monteiro. Como não lembrar de 98 também, né? Aquela história do Raí. O São Paulo vai para a final de novo contra o Corinthians,
perde o primeiro jogo por 2-1. O Raí volta da França praticamente naquela semana entre um jogo e outro. Ele desembarca em São Paulo, vai para o treino, veste a camisa e entra no segundo jogo contra o Corinthians. Ele que era carrasco do Corinthians, havia sido carrasco do Corinthians em 91, na final, volta e já abre o placar. Logo de cara, um gol do Raí. O final do jogo foi 3-1. São Paulo reverte a derrota e é campeão paulista novamente em cima do Corinthians. Aí o Zé Carlos. Na tentativa de cruzamento, toque, França, Raí meteu a cabeça. Gol! É do São Paulo! Parece que nasceu com o destino de fazer gols importantes pelo time do São Paulo. No seu retorno depois de 5 anos, meteu a cabeça na bola, Raí, não deu chance pro Ney, saiu pro abraço para você curtir por todos os ângulos, por todos os lados, de todas as formas. Raí faz o gol do São Paulo. Piano e do capitão se abraçando ali, vai terminar, hein? Do jeito que o Sidraque chegou ali, vai terminar. Pegou a bola, com calma ele pede ali que os jogadores não entrem em briga. Apita, ergue o braço, acabou! Acabou em São Paulo! O São Paulo é o campeão paulista de 1998. 3-1 para o São Paulo na final. 2-1 para o Corinthians no primeiro jogo. 3-1 para o São Paulo na soma dos 2 jogos. 4 para o São Paulo, 3 para o Corinthians. Chora de alegria e de emoção a mãe do Márcio Santos. Dona Vilma faz a festa do Denilson. Vamos lá com os jogadores. Fogos no Morumbi. Grande festa o São Paulo. O Corinthians sai de cabeça erguida, lutou muito, mas o São Paulo mereceu fazer esta festa por toda a campanha que fez e pela forma com que voltou forte. Que foi o melhor no campeonato. Nessa vitória por 3-1. Vamos lá, Roberto Tomé. Ganhou o melhor. Agora eu quero ver o lobby. Agora eu quero ver o lobby. Nelsinho, você nunca vibrou tanto aí com a conquista de um título? Nelsinho Batista campeão. Bom, tô satisfeito. Eu sou bicampeão, São Paulo ganhou um título importantíssimo também. Nelsinho, você nunca vibrou tanto, hein? Vibrei! Vibrei pra mostrar que eu dei um título pra eles e ganho um título deles agora. Certo? É lógico. Certas pessoas lá dentro viram o quanto eu sei trabalhar. Agora você esperava em tão pouco tempo de trabalho? Não. Eu tô num time que me dá condição de trabalhar. Eu tô num time que dá de condição de trabalhar. Aguentei tudo calado eu aguentei. Agora tá aí, ó, o título junto com esses jogadores vitoriosos aí, ó. Em 2000 foi a vez do Santos na final, que também estava na fila. O Santos vivia um jejum sem títulos desde 84 e estava desesperado por um título e falou: essa é a nossa, mas não foi. O São Paulo de Rogério Ceni, já o mito, que fez um golaço na final e ajudou, né, a dar o título para o São Paulo, mais um título paulista, deixando o Santos mais um ano na fila, que somente seria quebrada 2 anos depois, na final de 2002, contra o Corinthians, Campeonato Brasileiro, aquele time fantástico do Robinho, Diego e Companhia Limitada. Campeonato Paulista, depois desse ano 2000 aí, né? Talvez aí eu diria que já começou a ser começar a virar cada vez mais o paulistinha, como eles dizem hoje. Foi perdendo força, a Libertadores já era obsessão dos clubes brasileiros, enfim, já começava a inverter, né? Lembra da história até anos 90, início dos anos 90, até o São Paulo ganhar a Libertadores 92, ninguém ligava. Quando o São Paulo ganhou, todo mundo pagou um pau, essa é a grande verdade, bicampeão da Libertadores, bicampeão do mundo, e aí virou obsessão, todo mundo queria, eu quero ser igual ao São Paulo. A verdade é essa, sem clubismo, é só pesquisar aí,
Tem jornalistas aí, imparciais, até torcedores de outro clube que viveram a época, obviamente eles sabem disso, né? O São Paulo foi o grande descobridor, o grande libertador da América foi o São Paulo Futebol Clube, né? No ano de 92 e 93. Mas isso é uma outra história, Libertadores, o Paulista foi perdendo força, foi cada vez mais virando mais um torneio paulista do que um campeonato, a ponto de hoje praticamente as pessoas nem consideram mais um paulista como um título, né? Recentemente São Paulo foi campeão paulista em 2021, mas todo mundo falava, não, São Paulo só saiu do jejum de título mesmo ano passado com a Copa do Brasil. Então parece que a régua é agora da Copa do Brasil para cima. Brasileiro, Libertadores, Mundial, enfim, até uma Sul-Americana vale mais do que o Paulistão, né? Que por respeito ainda eu chamo de Paulistão, mas não tem como dizer que, comparado ao que foi, claramente que a gente viu aí no vídeo anteriormente, nem sombra é mais do que já foi um dia o grande Paulistão. Infelizmente foi acabando, foi virando mais um torneio paulista, eles até tentaram terminar com isso daí em 2002, 2 anos depois dessa final última contra o Santos aí que eu mostrei. Inventaram o Rio-São Paulo, nem teve Campeonato Paulista naquele ano, mas aí não virou, não vingou. Tem a Federação Carioca, que é saudosista lá, com os clássicos do Cariocão no Maracanã, a Federação Paulista também. Os caras não querem perder boquinha, porque se acabar o estadual, acabou as federações estaduais, obviamente, né? Então os caras não querem perder a boquinha, mantém isso daí por questões burocráticas. Essa é a grande verdade, para inchar um pouquinho o calendário, mas pela tradição, pela história. Mas valor nem de longe tem mais o que já foi um dia, conforme a gente viu claramente nos vídeos. São Paulo e Santo André, São Paulo com alguns problemas de desfalque aí, mas é favorito. Meu palpite é 3-0 tricolor no Morumbi, com bom público, espero. Tem que ganhar e quero sim ser campeão paulista. Independente de eu não ter mais o mesmo valor de antes, mas eu quero sim ser campeão paulista. E vamos torcer, vamos iniciar hoje essa caminhada para isso. São Paulo e Santo André, temos desfalque, né, aparentemente aí, mas acho que o São Paulo mesmo assim tem um elenco forte e quem entrar vai dar conta do recado. São Paulo vence, se Deus quiser, hoje e começa bem o Campeonato Paulista, 20 horas no Morumbi. É tricolor, esse é o canal. Campeão de tudo, único tri mundial no país, o resto tenta a sorte.